Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Marcelo e nós estaremos trazendo a mensagem desse dia. Bem, o tema que nós vamos estudar hoje é a misericórdia de Deus. Nós vamos utilizar o livro de Jonas para entender esse tema que é tão importante, que é a misericórdia de Deus. Diz lá no capítulo 2 que Jonas visitou o abismo mais profundo. Diz também no capítulo 2 que a alma de Jonas estava prestes a desfalecer. Então, além da questão física, do problema físico que ele estava enfrentando, estava preso dentro de um peixe, a sua alma também se entristeceu. Tudo isso fez parte da justiça de Deus sobre a vida de Jonas. E também no capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, mostra lá também Deus utilizando aquele verme que foi lá na boboreira e matou a boboreira, e também Deus mandou um vento e o sol feriu a cabeça de Jonas. Tudo isso aconteceu para quê? Para Deus realizar justiça sobre a vida de Jonas. Capítulo 3, versículo 4 e o capítulo 4, versículo 5, diz também que Nínive seria destruída, assim como Sodoma e Gomorra foram destruídas porque pecaram contra Deus. O destino de Nínive, se não se arrependesse, seria também a destruição, a sua destruição. Então, nós vemos que Deus, ele realiza justiça contra o pecado. Ele não, por ser santo, justo, por não ter nenhum erro, ele, então, faz a sua justiça contra o pecado. E o pecador, ele pode escolher encarar essa justiça de Deus, ou ele pode também se arrepender. E é sobre arrependimento, que é o terceiro ponto que nós queremos falar nesse momento. Nós sabemos que o homem, ele pode voltar atrás, se arrepender, se entristecer com o seu pecado e abandonar o pecado, e entregar a sua vida nas mãos de Deus. Diz lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então, Deus, ele está nos observando, ele sabe que somos pecadores, ele está pronto a fazer justiça contra o pecado que está na nossa vida, mas ele também está ali pronto para ouvir o seu povo se arrepender, ouvir o seu povo voltar atrás e entregar os seus caminhos ao Senhor. Vejam que a tripulação, voltando para o livro de Jonas, a tripulação daquele navio se arrependeu. Capítulo 1, versículo 9 a 10, diz assim: e respondeu-lhes ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez mar e terra. 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: o que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Versículo 14 e 16. Então clamaram ao Senhor: ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixes perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. 16.
temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então nós vemos aqui aqueles homens se arrependendo. Jonas também, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele também se arrepende de ter fugido para Tarsis, e ele já estava no ventre, do grande peixe, mas ele se arrepende e diz assim: orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse ele: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, das profundezas da sepultura gritei, e tu ouviste a minha voz. Então Jonas levanta um clamor a Deus, pedindo perdão por tudo o que ele havia feito. No versículo 9 ele continua: eu, porém, com um cântico de ações de graça te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Então Jonas, ele se arrepende, ele volta atrás no que ele tinha feito de errado e ele pede perdão a Deus. Ele se compadece de si mesmo, ele entende que é falho, que é pecador e pede perdão a Deus. Também os ninivitas, aqueles moradores da cidade de Nínive, eles também pedem perdão a Deus. Capítulo 3, versículo 5 e versículo 6 diz assim: os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, levantou-se ele do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Então, do menor até o maior, todos se arrependeram do mal que faziam e se voltaram para Deus. E você pode estar pensando, qual é o melhor momento para o arrependimento? O melhor momento para o arrependimento é agora, é hoje. Entender que nós somos fracos, pecadores, reconhecer o nosso pecado e entregar a nossa vida a Deus, para que Ele nos oriente e nos liberte desse mal, de tudo isso que o ser humano é capaz de fazer contra Deus. Então, o melhor momento é hoje. A Bíblia nos diz que só é dado ao homem viver uma vez. Depois disso, ou seja, depois da morte, vem o quê? Vem o juízo. Você estará perante Deus para prestar conta se você se arrependeu em vida, entregou sua vida a Jesus ou não. Então, o arrependimento, ele precisa acontecer ainda em vida, ainda enquanto você pode buscar a Deus, enquanto você ainda pode achar a Deus e se arrepender, se humilhar, orar e entregar então a sua vida a Deus. Meus queridos, o último ponto, que é o ponto 4, é sobre a misericórdia de Deus. Bem, esse é o tema central do livro de Jonas, é a misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus é quando nós merecemos algo de ruim, algo que seria ruim para nós. Ou seja, por exemplo, a perdição eterna. Quando o homem peca, o salário do pecado é a morte, ou o salário, o pagamento pelo pecado do homem seria a condenação eterna. Então, a misericórdia é quando nós merecemos algo e Deus não nos dá o que nós merecemos. O que nós merecemos é a morte eterna e Deus nos livra dessa morte eterna. Lá em Lamentações 3:2 diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia. Então, nós precisamos
receber essa misericórdia de Deus, porque Ele está, mesmo que nós mereçamos a condenação eterna, Ele está nos disponibilizando a sua misericórdia, Ele está nos disponibilizando o livramento desta condenação que nós merecemos. Então, aqui no texto de Jonas, nós podemos ver a misericórdia de Deus na cidade de Nínive. Foi o primeiro alvo da misericórdia de Deus aqui nesse livro. Nós vemos que lá no versículo 2, Deus chama Jonas para pregar a cidade de Nínive. Deus queria dar essa oportunidade para que eles se arrependessem e para que Deus pudesse manifestar a sua misericórdia. Então, o fato de chamar Jonas, de levantar Jonas para ir lá pregar, já é um sinal da misericórdia de Deus. O segundo grupo de pessoas que foi alvo da misericórdia de Deus foi a tripulação. Lá no versículo 15, capítulo 1, versículo 15, diz: Então levantaram a Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aqueles homens, eles mereciam a punição porque eles não seguiam ao Deus de Israel. E, mediante o que estava acontecendo, o barco quase naufragando, eles mereciam esse naufrágio, mereciam ir para o inferno, mas Deus os livra. Deus mostra o seu poder, mostra a sua força e livra aqueles homens, aquela tripulação desse fim que estava prestes a acontecer. Então, Deus derramou sua misericórdia sobre eles e eles foram salvos. Também Jonas foi alvo da misericórdia de Deus. Jonas, ele deveria ser o quê? Digerido por aquele grande peixe. Mas nós vemos lá no capítulo 2, versículo 9, no finalzinho do versículo 9, e também no versículo 10, que quando Jonas ele clama ao Senhor, pede perdão ao Senhor, diz que vai realizar o voto dele, Deus faz o peixe vomitá-lo sobre a terra. Então Deus livra Jonas de ser digerido por aquele peixe, porque o normal de um alimento na barriga de um ser vivo é ser digerido. E Jonas, ele não foi digerido, ele foi depois lançado em terra por aquele grande peixe, e ele foi liberto, ele foi livre daquele fim também que ele merecia, mas não teve na sua vida. A cidade de Nínive também, eles se arrependeram e não sofreram as consequências do que estava por vir, que era a destruição da cidade. Então, Deus, ele não realizou a destruição daquela cidade, realizando então a misericórdia sobre a vida daquelas pessoas. Interessante, capítulo 3, versículo 10, diz assim: Quando Deus viu as obras deles e como se converteram dos maus caminhos, se arrependeu, dizendo que Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Aqui eu gostaria de dar um destaque e explicar duas questões muito difíceis na teologia, que é sobre arrependimento de Deus e o mal que Deus deixou de fazer. Lá no livro de Isaías diz que Deus é a origem do mal, e eu gostaria de explicar rapidamente essas duas dificuldades bíblicas, ou essas duas questões bíblicas e teológicas também. Bem, nós sabemos que Deus, ele não é homem para se arrepender, Deus não se arrepende. E Deus não há maldade, nem sombra de maldade, nem um pouquinho de maldade não há em Deus. Então, por que diz aqui que Deus se arrependeu do mal que lhes faria? Bem, nós estamos diante de uma figura de linguagem chamada antropopatia.
que é quando o ser humano atribui a Deus características humanas ou sentimentos humanos. Ou seja, segundo Jonas, Deus se arrependeu porque Deus iria realizar um mal e não fez. Mas nós sabemos que quando eu e você, e Jonas também, e o povo também, de Nínive se arrependem, quer dizer que nós fizemos algo de errado e depois nós voltamos atrás. Nós não sabíamos de alguma coisa e no meio do caminho nós soubemos e nós retroagimos, nós voltamos atrás e não seguimos com aquilo ali. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabia que a cidade iria se arrepender. Deus promete um juízo, mas Deus já sabia que a mensagem seria entregue, que o povo aceitaria e que iria se arrepender. Então, desde o início, Deus já sabia. Só que Ele falou, a mensagem era essa, que iria destruir se o povo não se arrependesse, mas o povo se arrependeu. E então, Deus, Ele não fez o que iria fazer caso o povo se arrependesse. Mas não quer dizer que Ele tomou um susto ou se surpreendeu com aquela situação. Quer dizer apenas que Ele iria realizar juízo caso o povo não se arrependesse. Mas Ele já sabia o que iria acontecer. E a segunda dificuldade é a questão do mal. O mal, quando nós pensamos em mal, é o mal que eu e você cometemos. É o pecado, o erro diante de Deus. E em Deus não há esse tipo de mal, que é o chamado pela teologia de mal moral. Mas Deus realiza a sua justiça. E nós, seres humanos, nós chamamos essa justiça de Deus, que às vezes é dura, que às vezes vem contra nós, que às vezes nós julgamos de maneira equivocada como algo ruim, como algo que vai nos prejudicar. Nós chamamos essa justiça de mal. A teologia chama essa justiça de mal circunstancial. Então, mas isso nada mais é do que a justiça de Deus. Porque em Deus não há maldade, nem um pouquinho de maldade. Então, que nós possamos entender essas duas questões, do arrependimento e do mal. Jonas, ele diz, na sua visão limitada de ser humano, ele diz que Deus se arrependeu do mal. Mas é uma maneira de falar, uma maneira de se expressar que ele coloca como sendo uma característica de Deus. Mas que nós possamos ter cuidado com isso. Bem, Deus tem misericórdia também de Jonas. Continuando a falar sobre misericórdia, Deus tem misericórdia também de Jonas. Jonas, ele foge para Tarsis. Jonas prega de qualquer maneira. Jonas diz no capítulo 4 que ele prefere morrer do que ver a cidade de Nínive salva. Então ele faz várias coisas de errado, mas Deus, ele tem misericórdia de Jonas. Interessante que Jonas, após terminar tudo isso, Jonas escreve o livro de Jonas, ele registra, dando-nos a entender que ele continuou sendo alvo da misericórdia de Deus. Ele continuou, apesar de ele dizer que iria morrer, Deus o sustenta, Deus mantém a sua vida e derrama a sua misericórdia sobre a vida dele. E nós precisamos entender que Deus é um Deus misericordioso. Precisamos entender que você e eu merecemos a perdição eterna, mas Deus oferece a sua misericórdia, ou seja, Deus, ele quer te livrar dessa perdição eterna que seria o seu destino final.
Então Deus é misericordioso e Ele quer te cobrir com a sua misericórdia. Gostaria de concluir o texto dizendo o seguinte, capítulo 4, eu vou reler o finalzinho do 10, vou reler o versículo 10 e o 11. E interessante que esse livro ele encerra como se fosse um filme que não tem um final. Não tem aqueles filmes que chegam lá no final, quando vai acontecer a última cena, a tela fica preta. O diretor do filme ele quer que você faça uma conclusão a respeito do filme. E aí ele deixa o filme sem um final. Jonas, ao escrever esse livro, orientado por Deus, ele vai deixar uma pergunta no ar e ele não encerra o livro para dizer o seguinte: você, qual a decisão você tomaria? O que fazer diante disto? Diz assim, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. Disse o Senhor, tiveste compaixão da arvoreira que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, numa noite ela nasceu e numa noite pereceu. Em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão dessa cidade? Então Deus ele pergunta para Jonas, não vou ter compaixão, não vou ter misericórdia dessa cidade? E nós não sabemos o que aconteceu depois. O livro encerra aí. Então eu queria perguntar a você, no lugar de Jonas, você teria compaixão como Deus teve compaixão? Teria misericórdia como Deus teve misericórdia? Queria perguntar a você, você aceita a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você está disposto diante do seu pecado, diante da sua desobediência, diante da justiça de Deus que está prestes a acontecer sobre a sua vida? Você está disposto a se arrepender e aceitar essa misericórdia de Deus? Você entende também, a segunda e última pergunta que eu quero deixar para você, você entende também que existem muitas pessoas necessitadas dessa misericórdia de Deus e você vai levar essa misericórdia para essas pessoas? Você está disposto a levar a mensagem de Deus? As pessoas estão precisando da misericórdia de Deus. Você vai levar essa mensagem às pessoas? Que Deus abençoe você, que você possa refletir nesse tema que é a misericórdia de Deus. Deus derrame a misericórdia dele sobre a sua vida. Amém.